Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Estúdio.cave. Eu sou Andrei Ludescher. Ao meu lado eu tenho a Júlia Guedes. Oi, gente, eu sou a Júlia, sou head de produção e também parte dessa bancada maravilhosa. Hoje a gente está aqui com uma convidada especial, ela que é professora, coordenadora do curso de cinema da SPM e muito mais, Gisele Jordão. Gostei do muito mais, Gisele Jordão. Não dá para falar tudo que você fez aqui, que é bastante coisa. Espero que não mesmo, espero que a gente não compartilhe tudo que eu fiz por aqui, né? Fala um pouco sobre você, Gisele, um pouco dos seus projetos, o que você tem feito na indústria. Na indústria do cinema e do audiovisual, muito bem. Bom, além deste nosso curso, né, que gera profissionais maravilhosos, veja só o que estamos fazendo hoje, né? Um podcast com estudantes, vocês fazendo entrevista e tal. Eu tenho uma produtora que chama 3D3 Comunicação e Cultura. É uma produtora que este ano, em março, completou 31 anos de atividade. Eu tenho 33 anos de carreira. E nessa produtora a gente tem 3 linhas de atuação. Consultoria de políticas públicas e privadas para investimento em cultura, é um pouco mais amplo que audiovisual. A gente tem a atuação em gestão e produção de projetos. Esses projetos normalmente são de grandes logísticas, né, no qual somos especializados, porque em função do domínio de planejamento e estratégia, a gente conseguiu ter uma especialidade que na produção é normalmente muito complicado, que são as grandes logísticas, e uma terceira atuação que está muito relacionada à pesquisa e estratégia, que vem daí, por exemplo, livros como o Panorama Editorial da Cultura Brasileira, relatórios que eu faço. E de uns tempos para cá eu componho hoje o quadro societário também da Latina Studio, com outro professor de vocês, o Cal Quintas, que é uma produtora mais orientada para audiovisual, né? Nessas atuações todas, eu diria que o que a gente tem feito de maior costura são projetos orientados para políticas governamentais. Então, hoje eu tenho algumas coisas com o governo federal, algumas coisas com o governo estadual e governos municipais e estaduais de outras localidades que não é o estado de São Paulo. E muitos projetos de coprodução internacional, tanto na área do audiovisual quanto na área de gestão de projetos. Então, essa é uma síntese. Tá bom, né? Tá bom, né? Uma grande síntese. Uma grande síntese. Tá, olha, já disse que não ficou boa a fala, ficou longa. Mas que é isso, essa é a sua apresentação. E então, faz parte mais ou menos de quem você é. Isso é incrível. Mas iniciando... Você é tudo isso, mas também a coordenadora. Tudo isso eu faço essas coisas, tá tudo bem. Quantas horas do seu dia tem exatamente? É verdade, é uma boa pergunta. Eu continuo tendo as 24 horas, eu tenho boas equipes, esse é o grande É verdade, sucesso das coisas. É tudo um trabalho de equipe, né? Olha lá, olha que lindinhos. Exatamente. Olha que fofura. Aí eu queria te perguntar, você, como eu disse, além de fazer parte, né, de tudo isso, ser tudo isso, você também é coordenadora do curso de cinema e audiovisual. Como foi para você criar um curso, assim, ter a ideia de fazer literalmente a graduação de cinema e audiovisual aqui dentro da SPM? Porque você, como disse pra gente no primeiro semestre, você foi uma aluna de publicidade daqui. E muitos dos professores aqui também foram alunos de publicidade aqui, ou alunos de outros cursos em outras faculdades. Mas todos eles estão aqui lecionando também cinema audiovisual. Como que veio isso na sua vida para você? Bom, vamos lá. Eu sou professora da SPM desde 1998. Então, estou completando 26 anos. Aliás, desde abril de 98. Ou seja, neste mês estou completando 26 anos como professora da escola. E de 90 a 93, eu fui estudante de propaganda. Quando eu ingressei na faculdade, não tinha uma coordenadora para dizer para minha mãe que eu não ia morrer de fome, né? E, na verdade, a gente tinha uma outra situação de mercado. O Embrafilme fechando, a gente não tinha apoio para investimento em cultura, e a gente tinha aí uma série de grandes dificuldades. E eu venho de uma realidade socioeconômica bastante desfavorecida. Sim. Eu precisava ganhar dinheiro rápido. Uhum.
E escolhi o que era mais próximo entre artes, que me agradava, eu não tinha nem essa consciência, tá? Hoje é a síntese que eu faço do pensamento que eu tinha quando tinha lá meus 18, né? Escolhi a faculdade que coordenava essas questões mais facilmente. Naquele momento, propaganda era uma profissão muito promissora, as pessoas ganhavam bastante dinheiro. Então, fiz vestibular, passei em algumas faculdades públicas, outras privadas e tal, mas eu tinha uma condição que eu não conseguiria chegar na outra faculdade, né? Eu não conseguiria chegar porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro para pagar um ônibus para chegar na faculdade estudar. E aqui era o único lugar que eu conseguiria chegar com um ônibus. E eu recebi uma bolsa, porque minha colocação foi muito boa. E comecei a estudar aqui. Foi aí que eu comecei a me dar conta de marketing, propaganda de verdade, o que é marketing, o que é negócio e tal, mas muito orientado para a venda de coisas naquele momento, né? Vamos lembrar que o marketing, a comunicação, naquele momento tinha uma orientação bastante específica. E a gente utilizava pouco essa ciência para agregar coisas como arte, mesmo organizações não governamentais, enfim. No meio da faculdade, eu tive uma crise, resolvi escrever uma carta para um artista, escrevi, ele topou, começamos a trabalhar juntos e assim eu ingressei nas artes, ainda estudante de publicidade. E comecei a perceber que a ciência poderia ser, a ciência do marketing, da comunicação, poderiam ser muito úteis dentro da lógica das artes. Bom, me formei, tentei fazer um trabalho que a escola negou. Eu queria fazer o meu trabalho de conclusão de curso, o PGE, né, que se chama hoje. Sim. Naquele momento eu não chamava PGE, tinha outro nome. Quis fazer do MIS e a escola negou, dizendo que museus não usavam marketing e comunicação. Né? Nossa. É muito divertido, mas é muito divertida essa história. Porque aí eu saí daqui formada, trabalhando com artes. 4 anos depois de formada, eu recebo uma ligação da escola me dizendo que tinha uma série de estudantes que queriam debater arte e marketing e que eles precisavam de mim. Nisso eu já tinha evoluído um pouco a carreira e eu voltei. Voltei para o curso de propaganda com a função de trazer o raciocínio de negócios e artes para dentro do curso de propaganda e assim foi. E durante um bom tempo, eu fiquei no curso de propaganda, inclusive meus colegas de sala de aula, os professores me chamavam de hippie da propaganda, porque eu me preocupava desde 98, 99 com coisas como diversidade, como feminismo e coisas dessa ordem, e não era propriamente algo que se falasse naquele momento. Quando a gente ingressa, né, em 2000 e pouco, eu começo a ampliar meus estudos. Aí eu vou fazer mestrado em gestão internacional, com foco em artes, e depois meu doutorado em política pública. Aí eu começo a costurar as coisas com mais consistência, né? Eu sempre estudei muito, sempre li muito, mas chega uma hora que a sua maturidade te permite. E nisso, a escola já vinha buscando se colocar no mercado de formação, mas dentro de um ambiente que fosse pertinente para a sua forma de pensar. E o mercado de negócios criativos, de uma maneira geral, é bastante a nossa cara, né, SPM. E aí eu, como representante das artes, já dentro do ambiente da escola, me pediram para desenhar o projeto pedagógico do curso. E lá fomos nós, né? Eu já conhecia, nesse momento, já conhecia o UDEAC, por exemplo. A gente era parceiros, professores parceiros. Ele estava no curso de jornalismo e eu no curso de propaganda e administração e design. Eu circulava entre os 3 cursos. Sim. E comecei a desenhar o curso. O curso foi aprovado muito mais rápido do que a média é aprovada no MEC. E aí falaram, agora vamos implementar. E para implementar eu sabia que eu tinha um ponto muito fundamental, nevrálgico, que sem ele eu não conseguiria. Porque a matriz do curso de vocês é bastante contemporânea, ela é bastante inovadora. Então, além da resistência, né, típica do estudante que entra para pensar em arte, né, ter que lidar com negócios, eu ainda teria que montar uma equipe que a gente não encontra no audiovisual.
Que aí lembro que você disse para mim agora há pouquinho, que vou ter que explicar para os pais dos alunos que o filho deles não vai passar fome. Exatamente. Porque a ideia era ter o primeiro curso de artes no país que preparasse o estudante para uma carreira, não só na linguagem. E assim a gente construiu o curso. E esse curso, ele foi idealizado assim, foi um trabalho muito solitário. Eu fiz sozinha o projeto pedagógico do curso. São mais de 400 páginas. Imagino. De planejamento todo amarrado. Mas depois, quando o curso é implementado, ele entra nessa roda de equipe que a gente tem e aí a equipe vai contribuindo. Aí sim o projeto se tornou potente e importante. Sim. Então, eu diria que eu tive uma grande sorte, que foi conseguir encontrar os professores que eu encontrei para trazer para o curso. Alguns já estavam dando sopa por aqui, tipo o DEAC, o João Mata, né, o Pará. E outros eu fui buscar no mercado com uma costura muito grande de contato, de currículo e tal, porque eu queria professores muito competentes, que tivessem uma formação acadêmica sólida, com titulação, mas que fossem, acima de tudo, pessoas incríveis, que é o caso da Paula. Ok, muito interessante então, isso. E quando a gente constrói o curso, o primeiro momento dele gera muito estranhamento dos estudantes, porque tem uma carga de negócios grande, mas hoje esses mesmos estudantes que me perturbaram e que já estão formados, eles me ligam pedindo indicação de estagiário, de uma série de pessoas e dizem, estou trabalhando na área. A nossa maneira de pensar faz com que as pessoas consigam trabalhar. E sim. Muito. Porque o audiovisual é uma linguagem muito, muito importante. Sim, vira uma grande rede, né? Que eu gosto de pensar que audiovisual, ele é muito também por contato. Então, as pessoas, elas vão buscando os contatos, elas vão relembrando aquela amizade há muito tempo. Desde que as pessoas sejam competentes, né? Sim, com então, certeza. Quando eu chamo tem a questão da os professores que estudaram comigo, vamos combinar, sim. Né? Impecável. E, aliás, queria dizer que o Cal, numa aula essa semana, se eu não me engano, falou que os melhores professores, que você comentou de análise de público, é você, a Roberta e o Pará para fazer análise de público. Olha que coisa interessante. Roberta e eu, a gente faz consultoria disso juntas. Exatamente. O Cal falou, você assim, a aula, falou assim, olha, a gente vai falar sobre análise de público e tudo mais, justamente na aula de pitch, falou assim, olha, os melhores professores para vocês perguntarem alguma coisa sobre isso é Gisele Jordão, Roberta e Pará. Corram atrás deles para fazer análise de público, assim, pro projeto de vocês. Corram atrás deles. Não nos ataquem, só corram atrás. Não, só um stalkerzinho básico. Você tem uma grande história no audiovisual brasileiro desde você começou o audiovisual brasileiro digital, né? Que é muito... Eu estava esperando para você me dizer o que eu fiz de tão grande assim no audiovisual brasileiro. Tudo. Eu sei que você foi uma das primeiras pessoas. Não, o primeiro longa digital fui eu que produzi, mas tá bom já, é isso, né? Tão grande, uau, né? Nada disso. Mas como é que foi uma diferença grande entre filmar com película e ir pro digital, não? Foi, até pelo tamanho da câmera, né? Foi bem mais liberdade. Na verdade, isso a gente fez, Cama de Gato. É um filme bastante polêmico. O diretor é polêmico, é um querido, mas é polêmico. E se não fosse, não teria feito, provavelmente. Éramos todos muito jovens. O trabalho em digital ainda não era um trabalho reconhecido como de qualidade. Era muito difícil fazer luz para o digital nesse momento. A gente não tinha uma definição muito grande no digital, a gente não conseguia muitos efeitos. A gente não tinha grandes tecnologias de pós-produção, então era só pepino. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que favorecia a gente, que tinha um custo menor. Então, a gente montou uma equipe e fizemos, na verdade. Isso foi iniciativa do diretor, que no meio do processo ele perdeu o produtor dele. Por várias razões, o produtor não deu conta. E aí ele foi me pedir para, por favor, comandar a produção e eu não queria de jeito nenhum. Mas aí eu fui, né? Por que você não queria?
porque eu estava com um volume de trabalho grande naquele momento. Aliás, inclusive, eu fiz uma reunião no 1º de maio sobre isso. Aí me deu esse estalo, 1º de maio eu não quero nunca mais trabalhar, sempre vem pepino, entendeu? Ah, mas aí eu te pergunto, né? Alguma primeira vez, primeira produção ou primeira inovação, assim, algo novo, não tem uma polêmicazinha no meio? Tem polêmica, uma tem coisa pepino assim, difícil, e tal. pepino. Tem sempre acontece. ué. Marca assim, a todas as melhores produções você vai perguntar assim, sempre tem um pepino envolvido, Então, mas tem uma olha só que coisa incrível. É para isso que agora vocês estão estudando, vocês vão assumir essa função. Eu já posso me aposentar. Eu não preciso mais fazer isso. Eu já fiz. Daqui a pouco a gente volta aqui para contar o primeiro pepino da nossa grande produção. É verdade. Futuramente quero ser entrevistado por esse podcast. Tá bom, eu te entrevisto. Tá bom. Ai, tá bom. A gente vai contar A gente chama todo mundo, quem tiver todos os aposentados. Aí a gente vem te entrevistar. A gente fez um novo podcast dos aposentados. Os aposentados da SPM entrevistando os egressos da escola. Perfeito, vai ficar lindo isso aí. Mas desde a época que era mato, e você estava filmando na época que era mato, o audiovisual, teve um avanço grande, bastante. Gigante, não? Gigante. Gigante. As épocas de dificuldade aí, mas eu acho que hoje, com as leis de incentivo, a coisa está voltando a andar pro audiovisual brasileiro. Você não tem essa impressão, Gisele? O que você acha? Ou a Lei Paulo Gustavo, por exemplo. Você acha que ela está ajudando a fomentar? Quer mesmo saber o que eu acho? Eu vou editar a resposta. Eu mesma vou editar a resposta. Então, assim, vocês não têm o trabalho. Na verdade, a gente tem altos e baixos no percurso do audiovisual, né? Independente do volume de dinheiro que entra no mercado ou não, eu acho que a gente tem um outro campo que é paralelo a esse e anterior a esse que a gente precisa avançar mais, que são as compreensões de que a arte, qualquer que seja ela, e o audiovisual faz parte disso, ela precisa estar inserida socialmente e economicamente na movimentação da comunidade, da coletividade. Porque ela faz parte de uma necessidade básica que a gente tem para viver. E eu digo isso muito com o entendimento que eu espero que fique claro quando a gente se projeta de volta para a pandemia, que só foi possível ficar trancado em casa a partir do que a gente entende como serviço essencial, como trabalho essencial. Então, eram serviços de entrega, de manutenção de hospitais, de saúde, serviços de entrega de alimentos, serviços de supermercados, os próprios serviços, os próprios produtores de alimentos e cultura. A gente não teria sobrevivido sem toda a parte de tecnologia que possibilitou a gente ter acesso a filmes em casa, a música e coisas dessa ordem. A gente teria enlouquecido. Porque sobreviver não é só de corpo, né? É sanidade também, a parte mental, a cultura. Mas por que a gente não consegue fazer as pessoas pensarem que cultura é essencial? E mesmo depois da pandemia, que a gente só conseguiu sobreviver também por conta dela, por que a gente não consegue fazer as pessoas pensarem que isso é essencial? Então, aí também tem uma reflexão que a gente tem que trazer para a gente, nós, profissionais das artes, e tentar entender quanto que a gente está contribuindo para isso. Então, quando a gente se nega a dialogar com o mercado e fala, não, eu faço o que eu quero, minha arte não está à venda, o que eu estou dizendo? Que eu estou fazendo aquilo para quê? Para mim? Uhum. Então, que ela não tem lugar de fato na comunidade. Quando ela não tem lugar na comunidade, tanto faz. Ela não é importante para a comunidade, ela é importante para quem faz. E aí a gente começa a criar um grande problema. E o grande problema é, assim, isto é um ofício. Sim. Não é um hobby, né? E aí eu acho que a gente precisa avançar neste sentido. Poucas pessoas já entenderam, colocam todo esse dinheiro, né, no mercado, mas a gente sabe que boa parte das críticas vem nesse sentido, dizendo o quê pra gente? Que podia ter colocado em saúde, que podia ter colocado em educação, como também se as pessoas valorizassem a educação, enfim, né? A gente tem gente hoje em dia fazendo medicina por conta de Grey's Anatomy, por exemplo. Aí vai falar assim... Mas o audiovisual, além de tudo, é um grande inspirador. Exatamente. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Por isso que eu falo para vocês estão com uma câmera na mão, vocês estão armados. Sim.
E para estar armado, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Então, assim, os profissionais das artes têm que estudar muito. Muito mais do que qualquer outro. E até dizem que a gente tá na mamata, pegando dinheiro do governo. A gente não pega dinheiro do governo, a gente tem que devolver. Nas tetas do governo. Aliás, não percam. Terça-feira, para o primeiro semestre, entenderemos como mamamos na teta do governo. Eles já começaram a ver o percurso. Eles acharam super fácil ficar 6, 7 meses fazendo um projeto sem ganhar nada. É muito prático mesmo, né? É. Muito bem, muito bem. Todo o dinheiro que a gente pega tem que devolver pro... Então, mas vamos lá. Vamos discutir então o papel do governo. Eu vou entrevistar vocês. Vou tomar o poder aqui dessa bancada. Vou tomar o poder dessa bancada. Quando a gente fala em política de incentivo, a cultura é o 10º setor a receber incentivo, o que significa que temos 9 setores que recebem mais incentivo que a gente. A grande questão é que os incentivos, eles existem, têm que existir para regular a sociedade, para a gente diminuir as assimetrias econômicas, e eles funcionam de acordo com as características do mercado em que atuam. A característica dos serviços é a troca diária. Eles têm trocas diárias de serviços por dinheiros. Isso faz com que o incentivo não venha na forma... É um serviço contínuo, normalmente, né? No setor de serviços e comércio. Então, isso normalmente vem na característica de incentivos com isenção de impostos para aquela categoria, para aquela territorialidade, enfim. Ou seja, eles também recebem. No nosso caso, como o nosso modus operandi acontece prioritariamente por projetos, a gente recebe incentivo por projeto. E como no nosso caso a gente tem uma visibilidade maior do que os outros setores, a gente recebe bastante crítica. E como nós, aí de novo, pegando o nosso pé de novo, e como nós não conhecemos legislação e não conhecemos nossos direitos e nossos deveres, a gente deixa as pessoas nos atacarem por falta de conhecimento. Mas na realidade, nosso setor, ele funciona exatamente como outro qualquer, com incentivo de governo. Então, para surpresa de 0 pessoas, né, todos recebem incentivo. O nosso acaba sendo mais visível e acaba sendo mais criticado porque os profissionais de cultura não têm competência de conhecimento para falar sobre isso. E é por isso que eu pego no pé de vocês. Sim, com toda razão. Com toda razão. Muito agradecida. Me senti uma professora muito exigente, mas mais competente agora, agradecida. Totalmente competente, tá? Agradecida. No seu entendimento, o que falta pro audiovisual brasileiro dominar o mundo? Por que tinha essa capacidade? Para dominar o mundo? Todo mundo nascer de novo? Sei lá, não dá para falar, não é isso. Não acho que... não acho que é só o audiovisual. A gente tem que ter muitas amarrações ainda pela frente, né? Então, essa compreensão de sistema político, quais são os atores, como funciona essa rede que os Estados Unidos têm tão bem, por exemplo, para mim é fundamental. Olha só, vamos lá. Vamos ver os eventos que dominam o mundo do audiovisual. Pode olhar os grandes eventos, festivais de mercado. Os internacionais, vocês vão encontrar sempre participações de pessoas de outros setores, que tenham, obviamente, alguma correlação. Vocês vão encontrar artistas do mercado, vocês vão encontrar produtores do mercado falando, e vocês vão encontrar especialmente pesquisadores e acadêmicos falando. Vamos olhar para o Brasil, como é que funcionam os nossos grandes eventos. É artista e só. A gente não tem diálogo com faculdades, com academia. Aliás, existe um entendimento, que eu já deixo aqui registrado, a minha é um manifesto. Eu que adoro manifestos, vocês sabem. Já deixo registrado que eu acho um absurdo olharem para um professor de universidade e acharem que o professor está ali por frustração na profissão, né? E não porque ele gosta ou entende que pode contribuir na profissão de professor. Se a gente pegar nosso time, ninguém depende da SPM. Estamos todos aqui para além do que a gente faz, né? Então, o professor, ele tem um lugar de destaque, o professor e pesquisador, porque ele consegue entender essas lógicas, essas articulações.
acabam sendo profissionais até mais completos. Conseguem fazer estratégias e tudo mais. Então, o que eu acredito é que a gente precisa entender que não é o audiovisual brasileiro, é o Brasil. E aí é uma costura de tudo que é setor, tudo que é público, é mais respeito com o trabalho do outro. É parar um pouco com a síndrome de vira-lata também. Parar com a síndrome de vira-lata, que a gente adora, né? A gente consome cultura internacional com muita facilidade, brasileira não. E assim a gente vai. Quem fala, eu não vejo filme brasileiro porque filme brasileiro é ruim, produto audiovisual brasileiro é ruim. Você tem certeza? Ou você tá realmente, tipo, uma coisa muito frustrante, né? Até. Mas a gente tem, né? A gente tem todos os nossos preconceitos, o machismo estrutural, a gente tem o preconceito estrutural contra a arte brasileira. Sim, sim. Tanto que, se for para parar para pensar desse preconceito com a arte brasileira, até falando até da Globo em si, eles produzem muita coisa, eles são incríveis, eles produzem muita coisa em um dia. Eles enquanto lá fora eles demoram muito para produzir. Quem que não conhece uma novela da Globo? Exatamente. E eu não lembro em qual aula que me falaram que, assim, o pessoal lá de fora começou a procurar profissionais que já trabalharam, por exemplo, na Globo ou em outras emissoras, justamente por ter essa organização, essa carga, assim, de produzir muita coisa com qualidade em pouco tempo, enquanto eles têm todo aquele processo demorado e etc. E foi uma coisa que até pensei, a Netflix tentou fazer uma coisa assim, conforme a demanda foi aparecendo. E isso diminuiu a qualidade de muito produto deles, porque o pessoal estava pedindo mais. Fala assim, eu quero mais, tá muito demorado o tempo de espera. Aí vira e fala assim, ok, vamos produzir mais, colocar um tempo de espera menor assim. Aí entregou pro pessoal e o pessoal falou assim, mas essa não é a qualidade que eu queria. Enquanto o pessoal simplesmente pode ligar numa TV aberta, assistir algo que foi produzido em massa, assim, em pouco tempo, com uma boa qualidade. Para fazer essa análise. Eu não sei se diminuiu a qualidade, se não diminuiu. Eu acho que são linguagens diferentes. O fato é que a Globo realmente entrega um volume grande por dia. Eles entregam uma média de 3 longas por dia. Sim, sim. Né? Mais documentários, se a gente considerar a linguagem documental um monte, enfim. Então, e com qualidade, pagam as contas, lindo, maravilhoso. O que me surpreende é que, lembra que vocês falaram de público, estudo de público e tal? Então, vou dar um dado que é recente, foi publicado acho que semana passada, e que demonstra uma característica muito brasileira, um tanto desenvolvida pelas características que a gente tem na produção audiovisual, né, no nosso histórico de produção audiovisual, do qual a Globo tem muita participação e muita importância. Sim. Vocês sabem a diferença entre TV linear e TV por e VOD? Sabe o que é TV linear? Eu sei o que é VOD. Eu sei o que é VOD. VOD eu imaginei que vocês soubessem, beleza. Então, TV linear, para quem não sabe, querido ouvinte da geração Z, não é GZ. TV linear é aquela TV que existe um editor que te entrega a programação. São TV aberta ou mesmo por a cabo que vem a sequência da programação, que você não escolhe. Sim. Ele te dá a sequência. Por isso que chama linear. Ele está se referindo à grade. Tudo bem? No Brasil, a gente tem uma penetração da TV linear de 99,2% no território nacional. E quando a gente compara o número de horas que o brasileiro gasta, na média, na TV linear por dia versus VOD, a gente tem TV linear algo em torno de 5 horas e 15 minutos por dia versus 2 horas no VOD. Isso, que é mais que o dobro, né? A gente fica mais que o dobro do tempo na linear do que a gente fica escolhendo programação. Isso diz muito a respeito do brasileiro. E isso poderia, aí sim, aí é um desafio de público para estudantes de SPM de cinema. Aí seria muito legal eu olhar esse dado e falar assim, mas como será que esse cara que fica 5 horas lá na linear, porque ele não está afim de escolher,
Porque tem um momento, eu, assim, por exemplo, se tivesse um lugar que eu fosse, as pessoas já me dessem os sabores de sorvete, eu ia ficar feliz da vida, porque eu não sei escolher sorvete. Eu também. Eu fico horas, meses e tal. Nossa, sim. E eu acho que é a mesma sensação que algumas pessoas devem ter quando abrem, sei lá, Netflix, Prime, qualquer coisa assim. Passa mais tempo escolhendo do que assistindo. Exatamente, tem uma galera que me diz isso, inclusive, que fica lá vendo o trailer. Eu quero assistir alguma coisa agora no almoço, mas eu quero assistir comendo. Aí eu vou lá, ficar lá escolhendo. Então, assistir comendo nunca, tá, gente? Não, sim. Agora o lado mãe, assistir comendo nunca, presta atenção no que você tá comendo, beleza? Vamos voltar aqui. Mas, o que isso traz de consequência? Eu tenho aí um hábito muito instaurado, muito instituído com TV linear. O brasileiro fica, senta e fica, espera entregarem. Como será que ele escolhe VOD tendo essa condição de hábito? E aí a gente vai ver, somos o terceiro mercado de VOD, mais ou menos, a gente estima isso, porque os dados são uma caixa preta, né? Então tá, mais ou menos isso. Imagina se a gente aproxima o hábito da possibilidade do VOD, o negócio vai ficar doido. Sim. Que é, por exemplo, uma coisa que a gente viu acontecer no Spotify e que fez o Spotify bombar. O que ele faz? Você monta a sua playlist, beleza e tal, ok? E ele começa a te dar playlists de opção. Você não precisa ficar escolhendo. Você não precisa montar mais playlists. Ele te dá playlists. Não faz sentido? Faz sim. Por que será que isso funciona mais no Brasil que em outros lugares? Tá aí, ó. Desafio de público. Realmente. Realmente, porque eu entro no meu Instagram, começou a aparecer várias essas coisas de playlist pra mim. Aí entra no Instagram, passa pra trás assim, ó, a playlist pra você ouvir enquanto você faz academia. Aí embaixo, playlist pra você ouvir enquanto você faz viagem de carro. Aí eu vamos lá, gente. Se aparecer uma playlist pra te incentivar a fazer academia, você me manda, tá? Porque... Tem umas 3 diferentes lá que eu falo assim, será que essa funciona? Eu chego lá e falo, não funcionou. Não, é uma playlist que tem que fazer eu sair de casa pra isso. Sim. A playlist... Se tiver uma que fizer isso, tá ótimo, o ânimo pra levantar do sofá e... Não, é levantar do computador, no meu caso, né? Sim. Infernal. Mas já tá começando um pouco disso. A Netflix com os algoritmos dela, de associação, filme... Funciona pra você? Não. Funciona pra você, Gil? Não muito. Então estamos começando... Tá começando mesmo. Mas eu tava pensando uma coisa de... tem pouco conteúdo nacional, né, nos VODs, na Netflix, Amazon Prime. E eu acho interessante que o governo está se preocupando com isso. Já vem algo da União Europeia, né? Tudo, essas leis, esses incentivos, mas o governo agora está se preocupando com a nova lei, cotas de tela. Eles estão se preocupando em trazer muito do conteúdo... Não, a gente tem que falar da regulamentação do VOD, né? Sim. É essa aí? Sim. Então, essa aí tá atrasada pra cacete, né? Sim, já devia ter sido resolvida, né? Tem países da América Latina que regulamentaram antes. Porém, tem um negócio que é interessante. Acho bem interessante. A gente não tem conteúdos latinos, obviamente, no mesmo volume da programação estadunidense, né? Não vai ter nunca pela própria constituição do audiovisual mundial. É só a gente olhar as políticas... macropolíticas do audiovisual. Por outro lado, a gente não tem um conteúdo do tamanho que a gente acha que tem. A gente tem um algoritmo que esconde. E aí tem um artigo muito bacana, um artigo científico de um grupo de pesquisadores latino-americanos que traz isso à tona. Que para você chegar num conteúdo latino ou brasileiro, né? Ou brasileiro no nosso caso, porque nós somos latinos também, né? Estamos inseridos nesse contexto. Sim. Você tem que fazer uma média, percorrer com uma média de, acho que 12 ou 15 cliques a mais do que qualquer outra coisa. E você para no meio do caminho. Porque a cada clique que você dá, abrem opções. Então, se você tem 15 passos, você acabou multiplicando a sua possibilidade de chegar lá naquele último, no percurso, acabou multiplicando a dificuldade 15 vezes. Sim.
Sim. Em projeção. O que isso quer dizer que, assim, apesar de parecer 15 cliques para você chegar num conteúdo latino é pouco, mas para você chegar corretamente, você tem que ter muita sorte. 15 vezes e muita sorte, né? Com certeza. Então a gente tem aí essa questão. A regulamentação, ela vem muito no sentido de proteger os espaços nossos, sim, mas também proteger nosso espaço de produção. E isso também é possível, seria possível se a gente tivesse uma política de Estado orientada para isso. E não uma regulamentação de empresas internacionais. Se eu tivesse a política de Estado, a regulamentação seria necessária também. Mas eu conseguiria, a partir de um hábito instituído, promover meus próprios conteúdos. E eu não tenho essa política de Estado, que aliás deveria, porque está na Constituição. Artigos 215 e 216. Favor consultar. Com certeza. A gente tem uma pergunta agora do professor Deac. Olá! Olá, professor Deac. Que surpresa, você está aqui. Você, Gi, tem várias áreas de atuação em muitas frentes. Eu queria te perguntar, a gente tem pouco tempo de conversar sobre futuro, sobre sonho. Então vou aproveitar esse tempinho para te perguntar sobre isso. Digamos que daqui 10 anos as coisas andaram na direção que você desejava e coisas deram certo em 3 frentes aí que eu sei que você atua bastante. Políticas públicas, educação e produções. O que aconteceu? O que você fez que você olhou ali e falou, isso foi legal, o que deu certo? Onde as coisas avançaram no trabalho? O que você pode olhar e falar, foi legal, isso funcionou. Se tudo em 10 anos funcionar, eu vou olhar isso da minha casa no campo, né? Com meus cachorros, com meus alfaces plantados, né? Basicamente. Mas o que deu certo na política pública é, com certeza, a gente ter uma política pública construída a partir da nossa realidade. De um país em desenvolvimento, que tem características artesanais e não industriais, com um núcleo muito forte de pensamento nesse sentido, que não se reproduz a partir das políticas estadunidenses, das políticas inglesas, das políticas europeias, mas que se reproduz em função do que a gente tem de mais rico aqui, que são as artesanias, né? A gente tem um país riquíssimo em cultura popular. Nossos mestres populares são maravilhosos, a gente tem mestres populares em todas as áreas e que ainda, olha só, 2024, esses caras, essas mulheres, né, essas minas, esses todos e todas e todes estão morrendo de fome, com tudo o que produzem de simbólico e de identitário, porque eles não se enquadram dentro de um pensamento industrial. Isso vale para a gente, como Brasil, isso vale para todos os países que estão em desenvolvimento. Somos países que fomos colonizados e nessa colonização nos inseriram na cabeça uma ideia de que a industrialização, assim como nossos colonizadores têm, é o bacana. E eu sou exatamente o contrário, porque na verdade o que a gente tem é um país de cultura popular artesanal. E quando a gente conseguir avançar na política neste sentido, aí eu vou realmente estar bastante satisfeita, porque, além de tudo, a gente vai ter conseguido trazer uma condição de vida, de capitalização dessas pessoas. A gente vai, a partir, acho que esse é o grande desafio, não só nosso, do mundo todo, mas eu acho que a gente tem mais condição disso, porque a gente entende de onde a gente veio melhor do que os industriais, né? Nosso grande desafio hoje é gerir a diversidade sem provocar assimetrias. Então, deixar a diversidade florescer sem provocar assimetria econômica. E eu só vejo isso possível quando a gente entender que cultura popular é o nosso foco. E esse é um ponto. E dentro da educação, eu não vejo a educação livre disso, e muito menos as produções, né? Para mim, isso é um grande ecossistema, né? Se a gente chegar nisso, da política cultural, para mim é um reflexo de que todo o resto já mudou. Que, tudo bem, em 10 anos eu acho isso possível,
Eu não acho, de fato, assim, se a gente pegar estatisticamente, fizer a projeção, eu não acho. Mas, assim, dentro de mim eu acho. E essa é a loucura, né? Que aí vem a lógica dessas diversas atuações, especialmente a de educadora, que é de romper com o histórico do tempo, né? Então, o tempo ele pode ser rompido pelo humano, né? A física quântica diz isso, inclusive. Eu acho isso lindo. Gisele, você falando sobre essa questão da cultura popular, a gente tem uma pergunta aqui que a gente separou para você, em relação pessoal com a retratação de culturas. Qual foi a sua melhor experiência pessoal com alguma comunidade? Qual foi aquela que te causou o maior choque cultural? Ah, vocês sabem disso, eu conto disso o tempo todo. Qual foi? A gente sabe, mas... São Luís do Paraitinga. Pessoal de São Luís do Paraitinga, território mais criativo que eu já estive. E criativo, olha que doido, né? Foi São Luís do Paraitinga que me fez perceber que o potencial criativo de cada ser humano só pode acontecer quando você reconhece as suas características e acolhe as suas características. E reconhece o seu talento. Eu só reconheço o talento do outro quando eu sei que eu tenho o meu. Sim. Senão eu não reconheço. Eu vou competir, eu vou tentar destruir e eu não vou entender que eu posso trabalhar em coletivo. Então, sabe quando vocês juntam em grupo e dá aquela bagunça, um falando mal do outro? Normalmente o problema começa na gente. Assim, o que o outro está me incomodando? O que ele está me dizendo que eu não sei fazer? Por que eu gostaria de fazer aquilo que ele está fazendo e não reconheço que o que eu sei fazer é tão legal quanto? E pode ser bacana na costura. Em geral, é isso que está por trás, né? Sim, sim. Mas São Luís do Paraitinga, isso fica muito característico, é muito claro. E São Luís do Paraitinga, eu comecei a trabalhar com eles em 2005, mais ou menos. E a partir do momento que eu comecei a conviver naquela realidade, a minha vida, a minha cabeça, o meu coração, tudo mudou. Tanto que em 10 anos, para emendar com a pergunta do DEA, que se tudo correr bem, minha casa de campo será lá, né? Sim, sim. E vai vender compotas. Porque eu acho que eu mereço, né? Sim. Compotas, sim. Fazer compotas. Do que os meus cachorros não tiverem comido da horta, né? Porque se for que nem hoje, não sobra nada. Então, tá ótimo. Sim, sim, com certeza. Tem uma outra pergunta, acho que já para ir mais pro caminho de finalizar aqui o podcast. Quais são os seus filmes favoritos? Aliás, é uma pergunta dos alunos, tá? Que a gente separou aqui. Quais são os seus filmes favoritos? Pode citar, acho que um que foi muito impactante pra você, que foi aquele filme que você saiu do cinema e ficou por muito tempo pensando, ou que foi, de certa maneira, algo fundamental que você fala assim, isso aqui é por conta de que eu vi isso, que minha vida mudou e eu decidi ir pro cinema, por exemplo. Que tem vários professores que já relataram isso. E quais são os indispensáveis para um aluno de cinema? Pode falar um ou dois também. Bom, sobre meus filmes preferidos, decepcionando a todos, não tenho. Imaginei. Não tenho. Tudo que a gente coloca na categoria de favorito ganha uma dimensão que apaga outros. Eu não consigo. Justo. Lugares de favoritos que eu tenho são de pessoas, né? Então, eu tenho pessoas favoritas. Toda a equipe de cinema, com certeza, está lá. Dos professores de cinema. Com certeza absoluta. Sem exceção. Mas filmes favoritos, não. Eu tenho filmes de momentos. Então, nesse momento, um filme que eu não consigo tirar da minha cabeça é o documentário, o último documentário que eu vi do David Bowie, porque é com trechos que ele mesmo fez durante a vida toda dele. E David Bowie fez parte, muito tempo, faz até hoje, da minha vida, mas durante o percurso de toda a minha adolescência, ele estava lá muito forte, assistia shows dele e tal, então, né, tem ali uma identificação. E eu achei muito forte a maneira como esse documentário foi construído. Já tem mais de ano que eu assisti no cinema, mas a linguagem dele ainda está presente aqui no meu raciocínio sobre filme e cinema. Nesse momento, exatamente nesse momento, eu estou assistindo a uma série que já está as temporadas todas fechadas, que é da Apple TV, que chama For All Mankind. Sim. E
neste momento que eu acho que essa série está me fazendo querer trazer para a sala de aula, por exemplo, exemplos da série é que ela traz histórias reais em lugares diferentes. Então ela faz uma brincadeira com e se tivesse sido assim, como seria? E filmes que são indispensáveis para os estudantes, todos que eles queiram assistir de verdade. E todos os que os professores recomendam, né? Assim, os professores recomendam por linguagem e por produção filmes. E eu acredito, e é engraçado porque os professores eles vão mudando. Não tem nenhum filme que seja seminal, obrigatório, né? Não tem um... Aliás, olha que coisa boa, né? O melhor de ter uma ideia é você poder mudar, né? Assim que eu vejo. Sim. Então, não tem um filme que você vai colocar lá e falar assim, tem que assistir sempre este filme. Os professores, eles vão alterando, porque altera o resultado. Tem feedback de uma turma, percebe uma coisa diferente, insere outro, dialoga de uma forma diferente. Essa é a lindeza, né, de professor. O professor é um bicho muito lindo. Isso eu acho muito legal até do curso, porque realmente tem isso, coisas que vão adicionando, as coisas vão mudando. Semana passada, eu acho que o Kraka até falou assim, olha, a gente sabe aquela lista lá de filmes para vocês fazerem análise, que é um trabalho... Esquece tudo. Análise de som. Então, adiciona um que acabou de lançar do Oscar, porque ele é muito interessante, o som dele é incrível, pode fazer análise dele também. É isso. Então, acho muito legal. E olha que lindeza, olha a lindeza... Eu acho muito bonito isso mesmo. Sim. Às vezes, isso me emociona profundamente. O compromisso do professor com as turmas, com os estudantes que já passaram por ele, com os estudantes que vão vir né? Ele está o tempo todo observando ele, professora, estão observando o estudante. Estão trabalhando em cima das respostas. Estão buscando melhores maneiras de dialogar aquele conceito necessário. Uhum. E, para isso, estão adaptando o repertório o tempo todo. E estão melhorando seu próprio repertório, porque professor é um bicho que não para de estudar. Com certeza. Tem profissão mais bonita que essa? Não tem, né? Não tem. Não acho que Ai, de tenha você também. discordar de mim neste momento. Mas não tem. vou discordar porque eu Não concordo tem como plenamente. Não tem. É isso aí. Gisele, infelizmente nosso tempo acabou. Cadê o ar, gente? Obrigada. Foi um prazer ter você aqui para conversar. Prazer foi meu, agradecida, viu? Eu sou Andrei Ludescher, criador e coordenador deste projeto. Na produção temos Júlia Guedes, Júlia Gasparim, Sabrina Risso. No roteiro temos Isabela Ogata, Júlia Mansur, Rodrigo Bastos. Na edição, Heitor Pagliota, Natália Mansola, Rodrigo Muchagata. Na captação, Everson Afonso. Este podcast também foi feito em parceria com o Lab Digital, coordenado pelos professores André Deac e Paula Davis. E um agradecimento especial a Sabrina Risso pela logo e ao Cauê Librelon e Rodrigo Muchagata pela música.